Me chamo Natasha Yamaya. Hoje estou com 37 anos. Minha infância foi absolutamente normal, muito ativa, alegre, adorava socializar, brincar e dançar. Já na adolescência, era muito vaidosa e inteligente. Uma exímia bailarina, praticava esportes, musculação. Chegaram vários convites para trabalhos com a minha imagem. Também foi nessa época, por volta dos 13 anos, que comecei a sentir os primeiros sintomas da ataxia de Friedreich. Meu andar passou a ficar desengonçado. Me faltava coordenação motora. Eu derrubava tudo ao meu redor e o que eu tocava. Minha voz começou a ficar baixa e falha. Nesse momento, uma fase tão esperada da minha vida florescia: a juventude. Queria curtir as festas, os namorados, o sapato alto que tanto queria usar, as viagens em grupo. E mesmo enfrentando essa situação difícil, não me deixei abater. Fazia absolutamente tudo que uma adolescente faz. Continuei estudando, interagindo com os amigos e ignorando os olhares de curiosidade e reprovação das pessoas diante do meu andar de bêbado. Enfrentei uma série de medos. Meus desequilíbrios constantes me deixavam confusa e pioravam com o passar do tempo. Não entendia o que estava acontecendo. Escondia das pessoas à minha volta todas as dificuldades, as consultas médicas que fazia, as angústias que vivia, alterações que meus amigos da época reparavam, mas não comentavam para não me deixar sem graça. Foi necessário desenvolver jogo de cintura para lidar não só com possíveis desequilíbrios e até tombos, além de apurar minha criatividade, inventando adaptações para realizar minhas tarefas do dia a dia. Uma das minhas grandes preocupações, que diariamente me gerava extrema ansiedade, era o número de degraus que precisava subir para chegar à minha sala de aula, pois precisava me impor um esforço físico expressivo, além do medo de cair e de ter que lidar com os olhares curiosos de todos. Mantive uma vida bem ativa, em que quase todo final de semana ia à praia e saía com os amigos para dançar, ia ao shopping, teatro, fazer ginástica. Muitas vezes, quando saía para dançar, optava em usar tênis ao invés do salto alto para me sentir mais segura e evitar tombos. Para andar na praia, as amigas mais próximas me ajudavam dando as mãos ou apoiando o meu tronco num abraço para eu conseguir caminhar na areia. Ser estabanada já era uma característica minha, conhecida por todos. Mas conforme piorava, os sintomas se acentuavam e eu insegura ficava. Tinha medo da opinião alheia, sempre repleta de maldade e ignorância, diante da minha dificuldade de andar em linha reta. Meu dançar tropeiro
ou simplesmente por não conseguir me equilibrar num salto alto. Achavam que eu estava bêbada ou drogada. Durante essa época, passei 5 anos por vários especialistas, neurologistas, ortopedistas, geneticistas, sendo submetida a exames inconclusivos, como de medula, radiológicos, laboratoriais, tomografias, ressonâncias, até descobrir o que realmente estava acontecendo comigo após um teste genético aos 19 anos. Fui diagnosticada assim que terminei a escola secundária e me preparava para a faculdade. Fui diagnosticada com ataxia de Friedreich, uma doença rara, multissistêmica e progressivamente debilitante, que afeta a força muscular de todo o corpo, levando o portador, em alguns anos, para uma cadeira de rodas, podendo também precocemente levá-lo à morte, devido à insuficiência cardíaca. Quando recebi o diagnóstico, não sabia nada além do nome da patologia. E confesso que até fiquei satisfeita, pois, a partir de então, tinha um diagnóstico fechado, coisa que vinha pesquisando há muito tempo. Foi então que tomei conhecimento da gravidade da doença, através de leituras que fiz, e em especial, após uma consulta com uma neurologista conceituada, sem habilidade nenhuma para adequar sua fala sobre a doença para uma jovem na flor da vida. Essa fala cruel me levou a um extremo desespero, registrado num choro compulsivo e doloroso, que me levou a sair do consultório antes do término da consulta e levou os meus pais a retornarem para conversar com esta médica sobre o ocorrido, suas consequências emocionais. Comecei a me isolar com vergonha do que estava acontecendo, medo do que iria acontecer e muita tristeza. Momento em que eu mesma me preconceituei. Suspeito que meus pais, que me acompanharam nesse percurso, já entendiam o tamanho da gravidade da minha doença. Diga-se de passagem, meus pais estiveram ao meu lado desde sempre. Enquanto amigos, com o tempo, esses foram se afastando. Tornei-me indiferente. Não existia nenhum tratamento medicamentoso para controlar essa doença. E mesmo com a passagem dos anos, os remédios que imaginava um dia ser descoberto para eu ficar bem, esses não surgiram. A alternativa era praticar natação para ajudar nos meus movimentos. Depois de um tempo isolada, com bastante limitação para caminhar, esquematizei com meus pais minha volta aos estudos. Dessa vez, para a faculdade. Ia e voltava de táxi. Minha mãe me acompanhava até a sala e me dava suporte nas provas, pois eu escrevia muito devagar e me cansava. Tive muitas dificuldades de adaptação para minha permanência no curso de Direito, tanto emocionais, acompanhar as exigências diárias, o contato com os colegas e o desespero de alguns professores, como físicas. Ficava sentada durante todo o horário de aula,
não conseguia ir ao banheiro sozinha. Banheiros não adaptados, dependências da faculdade sem acessibilidade e até a falta de postura e agressividade de um professor preconceituoso diante da minha situação. Depois de um tempo, tranquei a faculdade e voltei a viver em reclusão. E assim fiquei por alguns anos, ocasião em que a doença se agravou, me levando para uma cadeira de rodas aos 26 anos. Decisão difícil que tomei, porém, quando me vi sentada nela, meu mundo caiu. Não aceitava minhas limitações, que interferiam na minha imagem e na minha liberdade, levando-me ao isolamento e ostracismo. Minha vida parou. Deixei de frequentar a faculdade, de ir ao teatro, à praia, ao cinema, ao shopping. Deixei de viajar com os amigos e sair à noite, de fazer exercícios físicos e, inclusive, parei de usar sapato alto. Mas, de repente, me deu um clique. Eu estava desperdiçando tempo, me punindo ao potencializar meu sofrimento no meio da inércia e solidão. E então percebi que a vida é muito curta para não ser feliz. Mas me punindo de quê? De algo que não era minha culpa? Foi quando no meu bairro, um hospital especializado em reabilitação para adultos iniciou o atendimento e decidi submeter-me a um tratamento multidisciplinar em horário integral. Este momento foi muito importante na minha reconstrução, pois me deu os primeiros instrumentos para eu me inserir na sociedade, ambiente desprotegido fora do hospital e da minha família, onde deixei de ser vista como igual. Fiz amizades, conheci pessoas com idades e histórias diferentes, algumas parecidas com a minha, profissionais sérios e competentes, com quem tinha liberdade de trocar experiências e me permitia reabrir para a vida. Voltei com força total a fazer as coisas que mais gostava, como musculação. Me rendi a algumas terapias, como fonoaudiologia, para ajudar na voz, e a psicoterapia para fortalecer meu lado emocional. Aos poucos, voltei a sair, a enfrentar a falta de acessibilidade das vias públicas, dos estabelecimentos em geral, pois a acessibilidade no Brasil é bem precária. A enfrentar o preconceito muito presente na nossa sociedade. Os estabelecimentos em geral esquecem que os degraus dificultam nosso acesso. Espaços estreitos impedem nossa movimentação. A falta de banheiros próprios para nossas limitações gera um grande constrangimento, em especial bares, casas noturnas, restaurantes menosprezam estas regras. Os shoppings ficam sendo a melhor alternativa de lazer. Percebia que muitas pessoas, ao olhar um deficiente físico na rua, nos estabelecimentos comerciais, achavam que ele estava atrapalhando o trânsito ao verificar o lugar público. Não respeitavam as vagas próprias de estacionamento, sempre se desculpando que é
é só por um segundo. Comportamento ainda atual. Você passa a ser olhado com pena e sem respeito. Pensam que você não sabe responder por si, dependendo sempre de quem lhe acompanha para decidir ou falar por você. Quando não acham que você está interpretando o papel de cadeirante, porque deficiente não é bonito. Já ouvi várias vezes: você é cadeirante mesmo? Mas você é tão bonita. A partir de então, me permiti fazer novas amizades e entendi que eu era a mesma de sempre, apenas diferente. Aliás, como todos somos, acontecendo neste momento a minha aceitação. Voltei a ir à praia, uma das minhas grandes paixões, frequentando projetos voltados aos deficientes que viabilizam o acesso ao mar, para nadar, surfar, tomar sol, papear, de onde formamos um grupo chamado de Intocáveis, para ganhar o mundo. Saíamos juntos para curtir a noite, shows, jogo de futebol, tudo. Não tínhamos limites. Aventurei-me na carreira de modelo na cadeira de rodas. Fiz vários desfiles. Fui até convidada a participar de um desfile de moda da Alto Costura em Milão, na Itália. Experiência que multiplicou um sentimento positivo em mim, de capacidade e beleza, apesar das imperfeições que socialmente são atribuídas a uma mulher cadeirante. Sem dúvidas, esta experiência influenciou muito na minha autoestima e me ajudou a lidar melhor com críticas, abrir o mercado de trabalho, além de multiplicar junto às outras pessoas com deficiência o sentimento de capacidade e beleza, apesar das imperfeições que nos são socialmente atribuídas. Passei a usar como instrumento de luta a moda para defender a bandeira da diversidade através da difusão das minhas ideias e experiências, trocando opiniões com deficientes ou não, me insurgindo judicialmente contra o desrespeito e ao estigma, junto a bancos, supermercados, clínicas de exames, vivendo ativamente o meu dia a dia e lutando constantemente contra o segregacionismo e o preconceito. Hoje sou embaixadora da FARA, Associação de Maior Visibilidade Mundial na busca da cura da minha doença, ataxia de Friedreich. faracurefa.org. Uma das representantes da América Latina. Trabalho ativo e permanente junto à comunidade de Fredericos e familiares. Por essas razões, me dei conta que, apesar deste diagnóstico, a vida continua acontecendo e ela tem muito a oferecer. Daí, pensando que beleza é fundamental, como já dizia o poeta Vinícius de Moraes, continuo vaidosa e me cuidando como toda mulher. Unhas, cabelos, depilação, vestuário moderno de uso geral e, claro, exercícios físicos. Minha rotina engloba o combate ao quadro de fadiga física através do uso de suplementos alimentares, de terapias físicas, musculação,
fisioterapia respiratória e motora, além de cuidar da parte mental, com leituras, filmes, aprendizado de língua estrangeira e convívio social saudável. Apesar de adorar dançar, não danço na cadeira, pois não tenho mais sustentação no tronco, mas dança e música são imprescindíveis na minha vida. Uma saída que encontro é ir para o centro da pista de dança, fechar os olhos e relembrar. Funciona. Com relação à vida afetiva, sou como todos. Procurava minha alma gêmea, pois, como já dizia o mestre Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. E quando achava que não iria acontecer, então conheci meu príncipe por quem sempre sonhei, que também é portador de Freudenreich, diagnóstico recente através de sua mãe, que foi o nosso cupido. No início de nosso convívio, tive medo de conhecer os pais do meu namorado, pois imaginei que poderiam sofrer resistência por parte deles, o que não aconteceu. Tenho muito afeto deles, encontrei na minha sogra muito amor, uma amiga. Enfrentei também o tabu do sexo, pois existe uma ideia de que pessoas com deficiência não têm vida sexual ativa, considerando sua limitação física. É engano, pois deficientes fazem sexo. Existem várias alternativas e possibilidades, e nem todos perdem a sensibilidade. Acreditem, sexo é vida. Hoje, tenho uma vida mais ativa do que há uns anos atrás. Continuo minhas terapias, continuo usando complemento alimentar, me alimentando melhor e me comunicando com o mundo, apesar das minhas limitações. Com meu príncipe, realizei muitos sonhos, conheci novos lugares, viajamos sozinhos de carro, de avião. Aprendemos a nos adequar nas práticas do cotidiano, movimentação com a cadeira, uso de banheiro, serviços domésticos. Também aprendi outros significados do amor, do carinho, da parceria e cuidado. Tenho uma família sempre presente, minha estrutura, e ganhei uma nova, muito afetiva e sempre amiga e solidária. Hoje posso garantir que, apesar de tudo, sou feliz. Texto feito a 4 mãos, Áurea Gomes e Natasha Yamaya. Dando voz à ataxia, Irene Neta de Oliveira Pianissola. Agosto de 2020.